Seja bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula estudaremos a lição de número 6 da nossa revista desse trimestre, onde veremos a lição cujo título é Expressando Palavras Honestas. Eu sou o Diego Moraes, professor na Escola Bíblica Dominical, aqui na Congregação de Boa Esperança, em Parnamirim. Pai do Senhor, eu sou o presbítero Marcos, professor da Assembleia de Deus aqui em Boa Esperança também, em Parnamirim. Aqui somos dirigidos pelo pastor James Costa. Fique conosco até o final, acompanhe essa lição que nos trouxe profundos ensinos sobre a ética e o comportamento cristão, como tem sido durante todo esse trimestre. O texto áureo se encontra em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que diz: Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática nos diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Como nós já sabemos, continuamos estudando o Sermão do Monte e a leitura bíblica em classe dessa aula se baseia em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. Na introdução, o comentarista da nossa lição diz o seguinte aqui no início: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade, eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente e que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Então, como acontece muitas vezes no Sermão do Monte, esse também é um aspecto que foi normalizado na lei de Moisés. Os juramentos foram considerados, foram tratados de forma legal. Havia penalização para perjúria, né? E aí você tem o surgimento desse termo, né? Que é você não cumprir um juramento ou falar algo que não corresponde a um fato, né? Daí vem esse termo. E isso foi normalizado na lei de Moisés. Mas, como outros aspectos da lei, os fariseus, escribas, os hipócritas acharam um jeito de perverter a lei. Então, essa lição de hoje vai falar sobre isso, os novos padrões que Jesus estabeleceu em substituição do que a sociedade judaica acabou fazendo, transformando aquilo que Moisés havia normalizado na lei. Muito bem, nós temos na lição de hoje, no primeiro tópico, que diz que não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. O qual a palavra-chave dessa lição que nós estamos estudando nesse dia de hoje é a própria palavra, o nome palavra, certo? Esse primeiro tópico ele tem 3 subtópicos, o qual o primeiro ele fala sobre a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. Está lá escrito em Números 30, versículo 2. E decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação, com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada. Exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento dos deuses falsos. Não é? É o que nós vamos ver nessa lição de hoje, nesse primeiro subtópico, que diz que a lei do juramento, aquilo que muitas das vezes as palavras, as pessoas falam juramento e não cumprem. E nós vemos muito bem claro que não devemos fazer isso, no tópico fala bem claro, né? Não devemos nem jurar nem pelos céus, nem pela terra. Não é isso, nosso modelo? Exatamente. É o que Jesus estabelece, né? E aí nós vamos ver um novo padrão, né? A nossa palavra agora deve ser sim, sim, não, não. O ideal é que haja um reconhecimento da integridade, da ética, da moral, a ponto de que o juramento não seja necessário. O sim, sim, não, não sejam suficientes. Então, como acontece, e a gente já falou isso em muitos aspectos da lei, mas esse é substituído por um propósito, mais uma vez, mais elevado, não é? Porque se você antes tinha um juramento que causava uma responsabilização daquele que jurava, como garantia de que aquela palavra seria cumprida,
Agora, Jesus estabelece que não. Na verdade, o ideal é que o sim, sim, não, não sejam suficientes. O que passa disso é de procedência maligna. É interessante observar isso. O comentarista fala aqui, cita Jeremias 17:10, no segundo ponto, e diz, onde diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Porque aqui ele faz a explanação de que o juramento existia para que houvesse um ato simbólico de que aquilo que estava sendo professado com a boca era o que havia no íntimo da pessoa. E o juramento era simbolicamente a representação de que não havia engano, que não havia mentira naquilo que estava sendo dito. O comentarista ainda diz que existem dois tipos de juramento. Veja só, o juramento que sai da boca de Deus e o juramento dos homens. Qual desses, bom Marcos, será que é mais confiável? Com certeza. Com certeza da boca de Deus, né? Porque é impressionante observar que havia penalização, havia o comprometimento legal daquele que jurava, mas, queridos, por muitas vezes os homens quebraram os seus juramentos, a ponto de que, apesar de haver a norma, havia também o alerta: maldito aquele que confia em outro homem. Então, Jesus vem normalizar isso. Nós vemos aqui o propósito da lei era bom. O propósito da lei era oferecer uma ferramenta simbólica para dar peso à palavra. Muito bem, né? No terceiro subtópico ele fala que não jureis nem pelo céu e nem pela terra, né? O qual a gente nem nos céus nem pela terra jurar de que vai fazer algo, do que vai falar, do que vai se cumprir. O estratagema ele fala dos escribas dos fariseus quanto ao juramento que pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse, usando o nome de Deus, estaria vinculado àquele juramento. Mas o voto feito sem que fosse pronunciado em nome de Deus era de menor valor. Nesse caso não precisava ser cumprido. Ou seja, muitas vezes quando jurava em nome de Deus, aí as pessoas diziam que não, é o nome de Deus, não vamos cumprir. Não é? Então, relativizar as coisas. Então não era bem isso que Deus estava querendo para nós cristãos. Então para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir o seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. Era o estrago a seus pés, e a terra era o estrado a seus pés. Jerusalém era a cidade da grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria que ser cumprido. Ou seja, mesmo que a pessoa falasse que usando o nome de Deus ou não, teria que se cumprir. E muitas vezes, traçando um paralelo para o dia de hoje, nós seres humanos, às vezes a gente quer usar o nome de Deus para dizer, não fui eu que cumpri, foi em nome de Deus. Não é? Mas só que isso Deus não quer para correr. Então um cristão verdadeiro e sincero tem um coração transformado pelo Evangelho. Não é? E muitas das vezes nós cristãos não cumprimos muitas vezes isso aí. Certo? Não precisa invocar qualquer elemento como os céus e a terra para afirmar. O que está dizendo é a verdade, posto que na essência da verdade está o íntimo em seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Não é? Então nós devemos ser isso. Nem jurar nem pelos céus nem pela terra, usar o nome de Deus nos seus juramentos. E o cristão verdadeiro usar palavras sinceras e quando muitas das vezes que usamos, né, falamos algo que vamos cumprir, que vamos fazer, como muitas vezes crentes, né, nós cristãos, fazemos dívidas e no nome de Deus a gente não vai pagar não é? Então isso é errado e infelizmente muitos cristãos que se dizem cristãos fazem isso aí e contrariou a palavra de Deus. Então Deus, quando ele fez ele nos deixou esse legado aqui, expressando palavras honestas, é que realmente aquilo que sai do nosso coração seja de honestidade, seja não só como um verdadeiro cidadão dos céus, mas que uma pessoa íntegra e cumprir todos os nossos obrigações e aqui na face da terra, tá bom?
E assim chegamos ao segundo tópico, cujo título é Nossas palavras devem ser devem ser sim e não. Isso foi um ajuste do comentarista. No primeiro ponto vamos ver como deve ser o nosso falar. Então, como deve ser o falar do cristão, à luz da palavra de Deus? Nós vamos ver alguns aconselhamentos sobre isso. Em primeiro lugar, queridos, deve haver prudência. Esse é um ensino que Jesus também transmite para nós. É sobre isso que ele fala quando diz que devemos ser prudentes como a serpente, simples como a pomba. A serpente espera o momento certo para atacar a sua presa, porque não é um animal ágil. O seu veneno é difícil de produzir, então ele não pode desperdiçar. Então ela escolhe o momento com muita prudência para atacar. É sobre esse aspecto que Jesus estava falando. Parece que tem gente que entende errado e quer ser como a cobra, né? Traiçoeiro. Mas é sobre esse aspecto da prudência, né? Do cuidado com a escolha das palavras, cuidado com as decisões. E estamos falando sobre esse aspecto do falar. Veja o aconselhamento bíblico: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas ao seu tempo. Ainda Jesus também sobre isso nos ensina que pelas nossas palavras nós também seremos justificados ou então condenados. Então, queridos, em primeiro lugar, o ensino bíblico nos mostra que é preciso ter um cuidado extra. É preciso comprometimento com o que está sendo dito. É sobre isso que fala essa lição, sobre a ética de não jogar palavras ao vento. E eu acho que o brasileiro tem esse problema particular, né? De falar demais, de não se comprometer com o que está falando. E, à luz da palavra de Deus, nós vemos que esse, às vezes, é um comportamento que precisamos podar. Para concluir esse primeiro ponto, nós observamos que essa prudência é necessária e esse comprometimento com o que é dito também. Ainda em Provérbios, nós vemos o seguinte conselho: o justo cumpre a sua palavra, ainda que com dano próprio. Isso significa, queridos, que você empenha a sua palavra e cumpre, não só quando é conveniente, ou quando vai lhe trazer benefício, ou quando está de acordo com a sua vontade, mas quando for inconveniente, quando for contra a sua vontade e quando lhe causar prejuízo, a sua palavra, se for empenhada, deve ser mantida. Esse é o ensino bíblico. Isso é o que vemos aqui no primeiro ponto desse segundo tópico. Nesse segundo subtópico, nós vamos ver o nosso irmão Paulo, né, que foi um grande exemplo para nós cristãos que devemos fazer. Ele fala o sim e o não na vida dele, na vida de Paulo. Há situações em que empregamos as nossas palavras, por algum motivo, não conseguimos realizar o que dizemos ou planejamos. Né? Muitas vezes a gente faz um projeto e devido a acaso, devido a alguma coisa que acontece, muitas vezes não cumprimos com aquilo que nós se planejamos ou fazemos. E lá em Coríntios ele fala, em 2 Coríntios, do capítulo número 1, versículos do 12 ao 24, justamente sobre isso aí, como o cristão deve se importar diante disso aí. Há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez plano de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém por diversas vezes foi impedido. Ou seja, quantas e quantas vezes na nossa situação a gente faz um projeto, a gente faz uma programação e por certas diversidades da vida a gente não consegue cumprir aquilo que nós planejamos fazer. Então por isso seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo. Isso também é semelhante no dia de hoje, não é? A gente se programa, faz uma coisa, devido a um acontecimento ou outro, a gente não vai lá e cumpre, aí as pessoas muitas vezes acusam, não é? Vai lá e, fulano é crente, está fazendo aquilo, mas muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer ou falar a respeito de qualquer coisa. Paulo ele refuta seus opositores dizendo que ele não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não, não é? Então muitas vezes há situações que vêm na nossa vida que o não é muito bem dito, porque eu vejo isso muito em lares, principalmente nós que somos pais,
dizer um não para nossos filhos, mas muitas vezes temos que dizer, tá certo? Então, ó, o apóstolo ele toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita. Era para poupar os irmãos. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los. Então Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe aquilo muitas vezes que nós falamos, antes que nós falamos, ele já sabe o que a gente vai dizer. Então ele sonda o nosso coração, ele sabe aquilo que muitas das vezes, às vezes por impulso, por necessidade, até mal nosso ser humano também, né? A gente fala a coisa, expressa e vai, caramba, eu falei isso e agora? Né? Como é que a gente vai cumprir? Não é? Então Paulo ele foi muito bem quando ele postou isso para a gente. Ó, Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de visitá-lo. E declarou a todos que a sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como diante do mundo. É isso que nós devemos ser. Seguir o exemplo do nosso irmão Paulo. Ser sincero, porém ser simples nas nossas palavras, nas nossas ações. A Bíblia fala que a árvore ela se conhece pelo seu fruto. Então muitas vezes não adianta a gente ficar falando, que se não vai cumprir. Não é? Então muitas vezes o mundo ele fica só observando quando o cristão ele vai e faz alguma coisa. Então da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ou seja, nós cristãos, como verdadeiro cidadão do céu, o mundo ele vê. Então ele sabe que muitas vezes nós cumprimos aquilo que nós falamos e com certeza a nossa vida, a vida de todos, pelo menos aqueles que dizem que é cidadão do céu, temos que ter essa palavra de sinceridade, de simplicidade, porém com honestidade. Né? Então ele ainda visitaria mais em suas ocasiões melhor. Ou seja, Paulo ele foi muito além, ele não chegou a cumprir aquilo que ele falou naquela oportunidade, mas Deus sabia da sua intenção, Deus sabia que a vontade dele realmente era visitar o restante dos irmãos. Né? Então que nós sempre tenhamos isso na nossa convicção, na nossa mente, que o sim e o não, às vezes, tem que ser dado. Não é não, Rodrigo? Exatamente. E mantido, né? Mantido com todo o esforço. Mas a gente precisa perdoar o irmão Paulo, porque nos dias dele ele não tinha acesso ao livro de Tiago, né? Eu vi essa brincadeira uma vez, porque é lá em Tiago que nós vamos ver que quando fizermos planos para o futuro, tenhamos o cuidado de dizer, se Deus quiser, farei assim. Se Deus quiser, farei assim. Mas isso é brincadeira, queridos. No terceiro ponto desse segundo tópico, o comentarista diz no título, o que passar disso é procedência maligna. Eu já refleti muito sobre isso que Jesus quis dizer ao falar que o que passa do sim, sim, não, não, era de procedência maligna. Só que eu tinha 10 anos, 12 anos, e aí estava preocupado em só poder falar sim, sim, não, não. Quando eu vi essa palavra, eu disse, meu Jesus, se eu falar qualquer outra coisa além de sim e não, vai ser de procedência maligna, e isso é um problema. Então eu fui obrigado a refletir muito sobre essa palavra para poder usar no meu vocabulário outras palavras. E, queridos, nós sabemos que certamente não era isso que Jesus queria dizer, que qualquer outra palavra que não fosse sim ou não teria procedência maligna, e sabemos disso porque ele usou muitas outras palavras também. Veja o que diz o comentarista da lição aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro parágrafo. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade, da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Então, profundamente, o que Jesus estava dizendo era que a necessidade de qualquer outra coisa que acrescentasse peso a uma promessa é de procedência maligna. Ele aponta, inclusive, para a lei falando sobre isso. Porque ele está dizendo que passou do sim, sim, não, não, existe por um motivo, por causa do maligno.
por causa do pecado. É isso que ele está dizendo, queridos. Se não fosse o pecado, se não fosse a mentira, se não fosse o engano, se não fosse a desonestidade, não haveria necessidade do penhor do juramento. Não haveria necessidade do penhor de um empréstimo, bom Marcos. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se você empenhou a sua palavra, essa penhora só é necessária porque existe a falibilidade, existe a desonestidade, existe o pecado. Então é isso que Jesus está dizendo. Num cenário perfeito, sim, não basta. Então uma vida correta, honesta, sincera, transformada, né, de alguém nascido novamente, sim, não deve bastar. O seu testemunho de vida deve ser suficiente. É isso que Jesus quer dizer ao falar sobre o que passa do sim, não, é de procedência do maligno. Jesus fala com profundidade. Com certeza. Maravilhosa, não é? Com certeza. Jesus é esplêndido nas nossas vidas. No terceiro tópico que nós vamos ver, falar sobre honestidade com nossas palavras, né? Como nós devemos ser honestos naquilo que nós falamos. No primeiro subtópico ele fala a palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Era do hebraico temos o adjetivo rashi, o reto, honesto, correto, direito, plano, justo. Nós vamos ver o exemplo do nosso irmão Jó, lá em 1 Jó, capítulo 1, versículo 8, que diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Jó era um homem que Deus conhecia o seu coração. Deus sabia a intenção. Quando Jó, antes de Jó executar a missão, Deus já estava sabendo o que ele tinha e desejava no seu coração. Em Atos também os termos de descrição de Cornélio como um homem reto, honesto, né? Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam da sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras, né? O homem, a mulher, o cristão que vive uma vida honesta, sincera e simples, jamais vai permitir que dos seus lábios, da sua boca, profira alguma palavra contrária a isso aí. Não é isso, meu irmão? Exatamente. E no segundo ponto desse terceiro e último tópico, nós vamos ver: é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Queridos, eu vou dizer que é necessário, além de totalmente possível. É óbvio que isso é uma contracultura, mas é isso que Deus espera de nós, queridos, é que sejamos uma contracultura, numa cultura corrompida e pervertida. Ora, nessa cultura de perversão, nós vemos se cumprir o que Paulo disse, que nesses dias existiriam pessoas amantes de si mesmos, avarentos, e tem um aspecto aí que chama atenção, Marcos, que haveria pessoas não cumpridoras de contratos. E aí é nesse aspecto que interessa para a nossa aula de hoje aqui. O cristão não pode, em hipótese alguma, ser esse tipo de pessoa. Uma pessoa transformada é aquela que honra a sua palavra, não aquela que vai no banco financiar um carro e, ao sair de lá com a chave, já entra na justiça para reduzir a parcela, quebrando um contrato. Isso é vergonhoso e inaceitável. Do ponto de vista dos olhos do Senhor, queridos, é inaceitável. Não pode ter procedido de um coração novo nascido. Me perdoem a franqueza, é disso que Jesus está falando. Mas me perdoem se alguém fez isso. Mas sempre, enquanto há vida, há esperança. O que Deus quer de nós é um novo coração, novas atitudes. Não coaduna com o seu reino, não coaduna com o sacrifício de Cristo. Foi para isso, né? E Paulo chamando a atenção dos coríntios, que Jesus morreu. Será possível para esse tipo de procedimento que envergonha o reino, envergonha o evangelho? O ensino bíblico tem esse propósito, querido, nos chamar como é que se dizia antigamente? Os carretéis. É para mim e para você também. Então, quando empenhamos a nossa palavra no trabalho,
nós precisamos ter responsabilidade com o que estamos dizendo. Se a entrega é daqui a 2 semanas, tem que ser daqui a 2 semanas. Eu vou observar com cuidado esse prazo e se eu começar a observar que está se tornando escasso o tempo para essa entrega e não está avançando muito, então eu vou abrir mão de alguma coisa, vou me empenhar mais, me esforçar mais, fazer tudo que estiver ao meu alcance para o cumprimento da minha palavra. É isso que Paulo nos ensina quando diz, olha, Deus conhecido no coração, né? Então eu não dei esse prazo, eu não fiz essa estimativa porque achei que ia falhar. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para cumprir a minha palavra. Então é isso que o comentarista da lição explora nesse ponto, e esse ensino é muito importante para nós, especialmente nesses dias, se é que fomos alcançados pela graça, se é que queremos ser sal, se é que queremos ser luz. Dando continuidade à nossa lição neste dia, vamos continuar aqui no terceiro subtópico, que fala sobre dando testemunhos. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Uma pessoa que faz as coisas padrão, uma pessoa que faz as coisas honestamente, ela segue rigorosamente dentro da regra do seu padrão. O nosso irmão Salomão, ele disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto, não é? Ele fala que o proceder do homem honesto é reto, é íntegro. Está escrito lá em Provérbios capítulo 21, versículo 8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o objetivo maior. O verdadeiro cristão, ele se mantém íntegro na linha, ele foge da mentira, foge da falsidade, né? Nosso irmão Salomão, ele já falava isso aí. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra, né? Faça essa introspectiva aí. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra, uma pessoa que, quando fala, cumpre? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessa, não é? Então, o cristão verdadeiro, ele tenta se manter nessa linha, nessa integridade, nessa correção, dando bom testemunho de vida e mantendo aquilo que fala, né, nosso irmão Diego? Exatamente, irmão Marcos. E assim, nós chegamos à conclusão dessa lição, número 6, cujo título foi Expressando Palavras Honestas. Nela aprendemos a importância de termos um cuidado com as palavras que professamos e que devemos ter um procedimento, segundo o que nos ensinou Jesus, em que não sejam necessários juramentos, mas que a nossa vida dê testemunho de pessoas honradas, que assim também honram o reino de Deus para o qual foram chamadas. Nós agradecemos a você que ficou até agora conosco, convidamos para que você subscreva o nosso canal, dê um joinha, faça um comentário e nos vemos na próxima aula. A paz do Senhor. Na paz do Senhor.